A presença negra na Amazônia é inegável, com enorme impacto na vida da região, marcando sua história, as formas de vida das comunidades, junto com todas as heranças que as pessoas levam na pele, nos olhos e na alma. Pesquisas recentes, amparadas em sólida documentação, têm revelado outras histórias sobre a vida dos africanos no Brasil e na Amazônia. Esses estudos revelam um país muito mais diverso do ponto de vista étnico-racial, incluindo homens e mulheres de origem africana que construíram suas vidas na Amazônia. A professora Jéssica Deise Matos, doutoranda em Sociedade e Cultura na Amazônia, fez uma minuciosa pesquisa que revela como foram os primeiros contatos dos negros na Amazônia. Bom, primeiramente, falar de presença negra na Amazônia ainda causa um certo estranhamento, né? Falar de um tema negros, africanos nessa região, parece causar um certo incômodo por relação à cultura indígena ser predominante, pela questão da identidade cabocla, pela questão da miscigenação com o europeu, todo aquele processo histórico que nós conhecemos do ensino básico, que nós aprendemos nas aulas de história, sendo que o africano, a mão de obra africana na Amazônia ainda parece ser algo não contextualizado com a nossa região. E isso não é verdade. As pesquisas têm mostrado cada vez mais que o africano na região tem uma grande contribuição e que essa contribuição ela não é evidenciada como a das outras culturas, das outras matrizes. Falar de negros na Amazônia não é falar somente de escravidão, é falar de luta, é de resistência, é de falar de memória, é falar de identidade, é falar de batuque, é falar de boi-bumbá, é falar de cordão de pássaro, né? Então, é muito além do que a gente conhece dentro do contexto dos livros, né? É algo que muito precisa ser pesquisado, porque aqui na região, os negros que vieram para cá, nem todos foram escravizados, vieram negros africanos livres para cá, para a região, e essa contribuição está presente no nosso dia a dia, e nós visualizamos isso. Nós falamos, por exemplo, de tambor de Minas no Amazonas, falamos de tambor de Minas no Pará, cordões de marujada, falamos de boi-bumbá na nossa região. Então nós temos marcas dos batuques, grades, do fenótipo, né, que também é a questão identitária. Então nós temos presença negra na Amazônia. Nós temos teóricos que trazem contribuições muito relevantes sobre o tema. Nós temos obras, por exemplo, Vicente Salles no Pará traz essa discussão sobre os negros na Amazônia. Nós temos aí escritores, no caso Bruno de Menezes, que fala do batuque, né? Dalcídio Jurandir, que fala da contribuição negra na região do Pará. Nós temos também aqui no Amazonas, a professora Patrícia Sampaio organizou uma obra junto com acadêmicos da UFAM, que é chamada O Fim do Silêncio, a Presença Negra na Amazônia, que traz aí várias cabeças de uma hidra que é a presença negra na Amazônia. A Amazônia guarda símbolos da presença negra, que tornam inegável a importância desse povo para a história da região. Nós temos símbolos da resistência negra no Amazonas. Nós temos aí Praça 14 de Janeiro, nós temos bairros como São Jorge em Manaus, que são símbolos de resistência negra. Nós temos vários babalorixás, pais de santo, mães de santos, que são figuras expoentes na cultura negra no Amazonas. O movimento negro no Amazonas é muito forte. Nós temos aí figuras como Nestor Nascimento, que lutou, né, pelo movimento negro, pelo movimento Alma Negra em Manaus, que foi para fora do país, chegou até a Casa Branca, né, levando o movimento negro para fora do Brasil. Então nós temos muito a falar sobre a cultura negra no Amazonas. A organizadora do livro Fim do Silêncio, Patrícia Sampaio, ela coloca, né, nós temos ali, estamos mostrando aquele silêncio. Nós estamos acabando com ele, nós estamos mostrando essas vozes, esses olhares, essas pessoas que pouco foram reveladas, ou se não foram esquecidas. Então nós trazemos essa cultura negra para ser revelada, para tirar ela do segundo plano da história de formação sociocultural da Amazônia. A vinda do negro para a Amazônia foi marcada pelo conflito. A história oficial mostra parte desse contato de culturas e de uma relação entre dominante e dominado. Quando o colonizador chegou no Brasil, aqui na Amazônia, né, isso aqui era muito habitado. Aqui tinha milhões e milhões de indígenas, muitos indígenas. E o negro veio para cá como escravo, né? Um marco nessa história de confronto na Amazônia é a cabanagem, revolta que reuniu povos, grupos sociopolíticos e foi decisiva para o rumo dos negros na região. A luta da cabanagem, acho que foi o movimento popular
no Brasil que foi realmente popular. Porque quem eram as pessoas, os revoltosos da cabanagem? Eram indígenas, eram negros, eram pobres. E quando o Império retomou o poder em Belém, né, e derrotou os cabanos, aí todo mundo foi perseguido, e os negros mais ainda. E é desse momento que os negros saem e povoam a Amazônia, porque eles saem daí fugidos. Aí formam vários quilombos, né, aqui na Amazônia. A presença do negro na Amazônia não está restrita ao passado. Atualmente, segundo aponta estudo da pesquisadora Patrícia Sampaio, existem 406 quilombos nos estados do Amapá, Amazonas, Maranhão e Pará. Na Amazônia hoje existe mais de 400 comunidades quilombolas. Aqui em Parintins, você não vê mais comunidades grandes negras reunidas em comunidades quilombolas, né? Mas a gente tem vestígio disso. Por que tem um Mocambo do Arari? Por que tem um Mocambo lá no Rio Mamuru? Por que tem um Mocambo lá? Né? Então, houve refúgio de negros aqui. E esses dois vestígios são muito, muito claros. Né? Como, infelizmente, a história que sempre foi contada por branco e por vencedores, muita coisa da nossa história, da história do povo, se perdeu. Porque ninguém contou. Porque a história é contada por quem vence as guerras, né? Por quem é mais poderoso. E isso a gente tem que tomar consciência que nós temos que contar a nossa história. Por isso o povo tem que se organizar, o povo tem que se unir, o povo tem que estudar, tem que ganhar as universidades, tem que ir para as universidades. Por quê? Porque é aí que nós vamos poder contar a história, a conversão do povo. A existência dos quilombos é uma demonstração clara de resistência e resiliência negra. E essa foi nossa videoaula de hoje, trazendo um pouco de como se deu a presença negra na Amazônia, uma iniciativa do projeto Escola Afro-Amazônica. Até a próxima!